E eu queria aproveitar que a gente está falando sobre judiciário para colocar chamar a atenção do nosso público, da nossa audiência, para um outro assunto que eu estou realmente, assim, impressionado com o que está acontecendo. O senador Jorge Seif, ele está enfrentando pelo TSE um processo de cassação de mandato. E aí, o que está acontecendo? Eles estão adiando esse processo, né, ele era para ter sido, eh, colocado ontem, né, em julgamento, só que ele foi adiado mais uma vez, tá, o TSE pede mais provas e adia julgamento, ou seja, fica aquela aparência, né, para quem está olhando de longe e não está acompanhando de perto, de normalidade. Só que aí você tem que lembrar o seguinte, o Jorge Seif é um dos que mais critica ilegalidades e inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes, aquele que fala nomes lá no plenário do Senado, é aquele que, inclusive, falou também, né, do jornalista Alan dos Santos, de toda a censura que está acontecendo no Brasil. Ele sempre usou ali do plenário do Senado para falar com palavras duras, mas verdadeiras, importantes, está fazendo o trabalho que a gente esperava de um senador. E desde que começou toda essa história, né, ele acaba ficando como que intimidado, né? Fica aquela coisa assim: olha, se falar alguma coisa, a gente você pode perder você pode ser cassado, né? E deixar aí de ter o cargo de senador. Aí a Globo, né, o jornal Globo, né, o jornal lulista, já entrou com uma história de que o governador Tarcísio Freitas teria feito uma, vamos dizer assim, né, uma mediação entre o senador e o Alexandre de Moraes para ele se comprometer que ele não iria falar mais contra os ministros. Ou seja, Marco, a gente está vendo, né, novamente o judiciário. Isso aqui é um caso, para mim, bastante flagrante do judiciário intimidando parlamentares, intimidando senadores, né, para que não sejam criticados. Durante a sabatina do Dino, o Gilmar Mendes, ele ligava de madrugada para os senadores. Eu acho que ele ligava para transmitir as receitas da avó dele, que ele queria transmitir para todos os senadores na véspera da sabatina do Flávio Dino, porque a avó dele é alguma coisa que a avó dele fazia muito boa, né? Algum prato que, inclusive, ele comeu tanto que ficou daquele jeito lá. Não sei se Flávio Dino comeu com ele também. Mas o que a gente pode falar sobre isso, né? Ministro da Suprema Corte ligando de madrugada. Vocês já viram um filme de máfia, né? Vocês sabem como é que o mafioso funciona, não? Sim. O mafioso funciona com chantagem, perseguição, aniquilação, ameaça, ameaça ostensiva, ameaça velada, todos os tipos de ameaça. Todos os tipos de ameaça. Às vezes ele tem que enterrar alguém vivo, às vezes ele tem que pendurar alguém de um prédio, mas não vai matar. E o Supremo ele faz exatamente isso. Algumas pessoas eles apertam mais, outras pessoas eles apertam menos. Basta você sentir o calor da situação. Tem calor a situação? Até agora o Zema não tá falando nada. E eu vou... A galera... Tem gente que não gosta que eu bata nessa tecla. Eles acham que eu sou muito chato com os governadores silentes. Tarcísio não tá falando nada, Jorginho não tá falando nada, Caiado não tá falando nada. Por quê? Porque na cabeça deles o cálculo político qual que é? Eles não são bobos, tá? Ali tem um cálculo político, pode ter um pouco de burrice, de falta de noção da realidade, talvez um pouquinho, mas não é o suficiente, porque eles têm assessoria também. A assessoria não é só lambedor de bota, né? Não, tem gente qualificada nas assessorias deles. E eles olham para o quadro atual e falam, pô, Tarcísio, e a dona Jupira? Não sei. Perdão a expressão, né? Mas você
tá pouco se lixando para ela? Você tá cagando para ela? Você não gosta da dona Jupira? Você não tem empatia por ela, Tarcísio? Você acha o Rodrigo Constantino um radical? Você acha o Alan dos Santos um radical? A Bárbara, que foi caçada com C cedilha pelo TSE, você acha ela muito radical? Então por que você não fala nada? Todos os governadores, todos os senadores silentes. Por quê? Porque o método da máfia do Supremo Tribunal Federal está funcionando. Funciona muito bem. Eles fazem, junto com a imprensa, essa pressão e essa turminha positivista, meio liberaloide, com aquele papo de gestor, fica, né, dançando conforme a música que o Supremo quer que eles dancem. Viram cúmplices, claro. Quem não aponta para o abusador e fala que é abusador é cúmplice, uma vez que ele sabe que ele está exercendo um posto de liderança política. Se ele não é líder político, ao exercer um cargo de líder político, ele é só um gestorzinho, né? Se for assim, porra, coloca um zelador, coloca um tecnocrata qualquer. Não precisa ser um governador. Entrega o cargo para uma pessoa que vai exercer liderança dentro de uma ditadura judiciária instalada pelo Supremo Tribunal Federal, capitaneada por Alexandre de Moraes. A gente não precisa de gestor, a gente precisa de um libertador do Alexandre de Moraes, ou de vários. Não é gestor que a gente precisa agora. Tem que gerir o Estado? Claro, palmas, privatiza a Sabesp, palmas, privatiza ali, palmas, que legal, eba, bate o martelo com raiva, que divertido. Dona Jupira mofando na cadeia, Alan dos Santos com passaporte cancelado. Até quando? Vai bater martelinho? Tá tudo bem, o Brasil continua, o Brasil é muito maior do que isso. Liberdade de expressão é relevante. Então, beleza, Tarcísio. Acho que eu entendi. O seu silêncio me disse tudo. Muito obrigado. Muito bem. E olha, se por um lado o judiciário funciona super bem quando quer perseguir seus opositores políticos, né? Porque atualmente o STF se tornou uma casa política, né? Ministros se manifestando, falando que querem que o bolsonarismo foi derrotado, é daí para pior, né? Esse aqui é só um dos exemplos. Mas eu quero lembrar que, já que a gente entrou nessa seara de cassação de deputados, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados parece que não funciona, né? É justamente esse o comparativo que eu quero fazer, porque se de um lado o TSE está a todo vapor, querendo caçar o senador Jorge Seife, tem na mira também o deputado Nicolas, o Conselho de Ética na Câmara não funciona. Vou dar 3 exemplos, alguns recentes. O deputado Glauber Braga, até agora nada. Janones, então, há quanto tempo, né? Aqueles áudios dele vazaram em relação à rachadinha e até agora nada. Temos também a Sâmia Bonfim, do PSOL, que é inclusive esposa do Glauber Braga, farinha tudo do mesmo saco. Ela tem um processo movido contra ela desde a época da CPI do MST. Esse Conselho de Ética não funciona, né? E ainda, por fim, citar o Chiquinho Brazão, que é um dos suspeitos do assassinato, da morte da Marielle. Uma informação recente é que uma deputada do PT é quem vai relatar o processo de cassação do Chiquinho Brazão. Então, assim, a gente precisa que esse conselho funcione, já que há tempos atrás ele não funcionou, né? A prisão do Daniel Silveira aconteceu e o Arthur Lira não fez nada na época como presidente da Câmara, o Congresso Nacional foi atropelado, que agora se faça justiça, mas o problema são esses relatores que são escolhidos. Eu acredito que só no caso do deputado Glauber Braga, dessa vez eu acreditei que realmente foi sorteio. Você viu, Marco? São 3 deputados do PL que vão relatar, enfim, estão acerca desse processo que envolve o deputado Glauber Braga. E já quero aproveitar que a gente está falando sobre isso e saber sua opinião, se ele deve ser cassado, você acredita que vai acontecer essa cassação? Que ele para relembrar aí a memória da nossa audiência, saiu dando pontapés naquele integrante do MBL no mês passado. Qual que é a sua análise do que deve acontecer?
deveria ser... O Glauber Braga deveria ser caçado. Quer dizer, o cara que age que nem um animal quadrúpede, selvagem, maluco, destrambelhado, que provavelmente estava com uma rinite muito forte naquele dia. O bicho tava com uma rinite agressiva. O cara tava, né? Ele precisava de um remédio para a rinite dele. Por isso que ele foi atrás de alguém para bater na pessoa. Que é claramente um caso grave de rinite, né, que faz isso. A rinite faz isso com os caras do PSOL. Né? O cara sai para lá querendo dar pontapé e ainda é elogiado pela turma do PSOL e no instante seguinte o cara fala de aniquilação dos fascistas, dos conservadores. O cara quer exterminar. Esse é o típico cara que lá no passado, eu tenho certeza, sairia impune de tantos crimes. Se esse cara participasse de uma guerra, esse é o tipo de cara que cometeria vários crimes de guerra. Ele ia pegar pelotão que se rendeu, fuzila todo mundo, pega outra pessoa lá, mata pra ninguém ver. É o cara que, porra, Stalin adoraria ter um braço direito, o Glauber Braga, né? Os soviéticos aí que estão queimando no mármore do inferno adoram quando eles olham para o nosso PSOL e olham para a militância do PSOL. Eu vou falar uma coisa preocupante, viu? Estão colocando um monte de gente jovem no PSOL, tá? Estão filiando um monte de gente jovem no PSOL. A gente tem que abrir o olho. Aquela história, né? A luta pela liberdade, ela não perde um dia. A gente tem que lutar todo dia pela liberdade para furar a bolha e para impedir que esses malucos cheguem no poder. Já estão no poder, né? Mas ganhem mais espaço no meio cultural e no meio político. Agora, só fazer um parênteses rápido, se vocês me permitirem, com relação ao SAFE, o julgamento dele foi convertido em diligência. Foi suspenso novamente. E eu vou falar uma coisa. Os caras estão cozinhando o SAFE, tá? O SAFE estava batendo muito duro. Agora, tudo indica que ele está com uma corda no pescoço. Parece que o que está acontecendo é a seguinte ameaça, tá? Se o SAFE abrir a boca, eles apertam o botão. E como o SAFE era um dos mais aguerridos junto com o Magno Malta, junto com o Girão, para eles é ótimo colocar mudo no SAFE. Acho que deve dar alguma paz para eles, né? Eles devem refazer os cálculos políticos que eles fazem de perseguição. Será que a gente ejeta o SAFE ou será que a gente não ejeta? Será que se a gente ejetar, entra outro SAFE no lugar do SAFE, que eles já cogitaram isso? Ou não? O que a gente faz? Então, eles curtem isso, né? Tem Estado de Direito aí no meio? Zero. Não tem nada de Estado de Direito. Os caras ficam brincando com o botãozinho vermelho, que está lá no gabinete deles. Ejetar ou não ejetar senador. Prender ou não prender cidadão sem foro por prerrogativa de função, sem foro privilegiado. Eles ficam brincando com isso. Agora, eu não acredito em negociação com terrorista. Só digo isso. O que tiver que ser, será, né? Meio que alea jacta est. Os dados foram lançados. O SAFE ele vai ter dois caminhos, de qualquer forma. Ou ele vai ser... E eu espero, tá? Eu espero que se isso seja puro constrangimento, intimidação e chantagem, o que o Marco Antônio quer ver do SAFE, que eu gosto, acho um cara nota 1 milhão, acho ele um cara muito fera, um cara de um coração gigantesco, muito sério, muito competente. Se no dia seguinte desse julgamento, e se ele for absolvido, que é o que deveria acontecer, porque é ridícula a acusação dele, já foi arquivada no TRE do estado dele, ele voltar com tudo. Porque se ele não voltar com tudo, aí vai ficar a impressão, e eu falo para ele como amigo isso, vai ficar uma impressão de que ele foi tarcisado. Tarciosizado? Pode ser? Zemazado. Vai dar a impressão que a alma dele foi comprada pela manutenção do mandato. Eu não acho que o SAFE é uma pessoa que faria isso, tá? Eu acho que ele tá com essa corda no pescoço, estão segurando ele para falar, porque estão esperando o desenrolar desse julgamento. Mas eu acredito que o julgamento já está feito na cabeça dos ministros
malucos que estão lá no TSE. Mas, mesmo assim, ele não consegue saber o que está na cabeça desses caras. Então, esse é o jogo que está posto. Mas eu espero que os caras estão usando do subterfúgio mais canalha que existe, que estão cozinhando ele no tempo. Já suspenderam pela 3ª vez o julgamento dele no TSE. Para você ver o nível da palhaçada institucional que a gente vive no nosso país. É isso mesmo, Marco. Inclusive, eu também gostaria de colocar aqui para a nossa audiência que o Seif, para mim, é um dos melhores senadores que nós temos hoje. Eu espero realmente que aconteça como o Marco falou, que ele seja absolvido e que ele volte no dia seguinte já com tudo como ele tem feito até agora. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma.